Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Deixa o like, se inscreve, compartilha o canal, isso é extremamente importante para a gente, para sentir o feedback, né, o carinho de vocês em relação à nossa produção de conteúdo. Esse vídeo eu não tenho a menor ideia se ele vai para o ar, já estou começando aqui já com aquela atitude que não vai dar certo porque é um tema um tanto quanto desafiador para condensar isso dentro de um vídeo. Mas eu vou tentar, se você estiver vendo é porque acabou que deu certo. Eu recebi uma pergunta recentemente de um aluno dizendo assim: Leonardo, como é que é organizado uma aplicação? Como é que eu organizo uma aplicação real, por exemplo? E aí eu jogo para vocês a pergunta que é o seguinte: como é que você organiza o seu quarto? Como é que você organiza a gaveta lá do seu escritório, né, da mesa do seu escritório? Tudo vai depender de preferências pessoais, tem uma certa parcela disso. Tem muita parcela de arte, digamos assim, né? De você conseguir visualizar as coisas e ser, de certa forma, um artista, né? Eu acho que o Dastra falou alguma coisa relacionada a isso, né? Que código também tem a ver com arte e tal. Acho que foi ele a citação. Também tem a ver com você conhecer os paradigmas, como também tem a ver com você conhecer os padrões. Eventualmente, você vai ter uma série de padrões de projeto que você pode aplicar na hora da construção. Conhecendo isso, vai te ajudar bastante a ter mais ou menos um norte para onde você vai. Por exemplo, se você chegar para mim e perguntar: Leonardo, como é que se desenvolve um jogo grande, por exemplo? Eu não tenho a menor ideia de como faz um jogo. Eu nunca desenvolvi um jogo. Acredito que tenha alguns padrões, não sei se o Blackboard vai estar envolvido em jogo, mas deve ter vários padrões de projeto, várias boas práticas de como você guarda o estado do jogo, como você controla a questão do buffer, né? Você tem uma questão muito relacionada a gráfico, então deve ter toda uma otimização em cima disso, né? Você tem todas as engines aí de desenvolvimento de jogos que deve ter seus próprios padrões, sua própria forma de desenvolver, e isso leva um tempo, já que eu não tenho experiência com isso, então eu não posso falar muito em relação a isso. Mas eu vou tentar nessa aula, para não ficar naquela resposta genérica de que tudo depende, eu vou tentar nessa aula falar de alguns aspectos que eu considero que são importantes na hora de definir a estrutura, né, da sua aplicação, a organização da sua aplicação. Então o objetivo do vídeo é falar sobre organização de aplicação. Eu vou tentar fazer isso nesse vídeo e bora para a aula. Então, falando de organização, a primeira coisa que você vai querer saber é se você quer organizar um quarto, se você quer organizar o seu carro, se você quer organizar o seu guarda-roupa, ou seja, ou se você quer organizar a gaveta do escritório. São coisas diferentes que você vai usar padrões diferentes. Você não vai dobrar, por exemplo, os cadernos assim como você dobra a camisa lá do seu guarda-roupa, certo? Você não vai pendurar as canetas no cabide. Então, dependendo do tipo de organização que você vai fazer, ou do tipo de aplicação que você vai fazer, vai ter determinados padrões. Então, vamos supor, vou fazer uma aplicação que vai só processar, não tem interface gráfica, não tem acesso a banco de dados, eu vou pegar um monte de arquivos, processar esses arquivos e gerar um outro arquivo. E aí você vai ter um certo padrão. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com a aplicação desktop, você tem um outro padrão. Quando você vai trabalhar com web, você tem um outro padrão. Então, vamos supor, quando eu tenho uma aplicação que é desse sentido, que eu vou fazer uma série de processamentos, né? Por exemplo, eu quero pegar um arquivo, quero processar esses arquivos de várias formas diferentes até gerar um resultado final. Via de regra, eu penso na minha aplicação como uma série de passos, né? E isso muitas vezes eu organizo a partir de funções. Então, eu tenho uma função 1, por exemplo, que faz parte do processamento, que gera um resultado, e esse resultado é passado para uma função 2, que gera um resultado e é passado para uma função 3. E a gente consegue ter esse tipo de processamento, não é tão incomum, certo? Quando você tem algo parecido com middlewares, né? Você tem uma série de processamentos em sequência. No final, você tem aqui, por exemplo, uma entrada e no final ele vai gerar aqui uma saída, certo? Que é o processamento fruto de várias execuções, né? Então, por exemplo, o caso das legendas que eu mostrei para vocês, né? Você tem uma legenda que você quer no final saber quais são as palavras mais ditas em todo um conjunto de arquivos de legendas você quer separar. A primeira parte é ler os arquivos, a segunda parte é concatenar todos os conteúdos num grande conteúdo. A terceira parte é filtrar, por exemplo, tirar as linhas em branco e tirar as linhas que não diz respeito, que não tem, por exemplo, texto em inglês.
depois você vai quebrar cada uma das palavras, depois você vai agrupar. E você pode ir separando isso em funções bem pequenas que fazem apenas uma coisa, e o resultado de uma função será passado para outra função, certo? Então você pode organizar dessa forma. Quando você vai, por exemplo, para uma aplicação, vamos supor, uma aplicação que vai acessar diretamente o banco de dados, como é uma aplicação desktop, então você tem aqui, por exemplo, a sua aplicação desktop que vai acessar, por exemplo, um banco de dados. Eu diria que boa parte das aplicações atuais precisam acessar banco de dados e você vai receber resposta do banco de dados, certo? Os dados. Aí a pergunta é, que tipo de padrão você vai usar para acessar os dados na sua aplicação? Existem padrões de projeto, certo? Padrões de projeto, vou chamar aqui de PP, que esses padrões vão te ajudar a acessar os dados. Por exemplo, você tem um tipo de padrão chamado Data Mapper. Então, uma das definições que eu vou ter é querer saber que tipo de framework, que tipo de biblioteca eu vou usar para acessar meus dados, né? Então, ele vai usar um Data Mapper, ele vai usar um Active Record. Então, ou então eu vou usar simplesmente um Query Builder, tá? Query Builder. Ou então eu vou acessar mesmo no cru lá, né? Simplesmente colocando as consultas, passando os parâmetros, pegando os dados da forma como ele vem do banco de dados e processando isso de forma manual, né? Que seria uma abordagem mais manual. Então você tem que tomar uma decisão, por exemplo, na maioria das aplicações, de como você vai acessar os seus dados. Ah, Léo, não conheço o padrão, Active Record, não conheço o Data Mapper e tal. É legal você conhecer para entender as estratégias diferentes para acessar os dados, tá? Uma coisa extremamente importante do ponto de vista de organização, vamos supor uma aplicação que basicamente você tem o seu negócio e você tem alguns aspectos relacionados à infra. Por exemplo, um dos mais populares é o acesso a banco de dados, né? Então, a partir da infra, você vai acessar lá o seu banco de dados. Isso aqui é um banco, tá? Ficou aqui meio pequeno, beleza. Então, uma das coisas importantes do ponto de vista de organização é você tentar, ao máximo, separar aquilo que é de negócio e aquilo que é acesso a dados. Então, quando você mistura muito, né? Então, se eu pegar aqui, vamos supor que você tem um determinado código aqui, tá? E aí você vai lá e coloca algumas linhas de negócio. O negócio aqui vai ser o verde. Então, você coloca lá linhas de negócio. Aí você quer colocar linhas de acesso à infraestrutura. Aí você coloca lá linha de acesso à infraestrutura. Coloca mais código de negócio, mais código de infraestrutura, mais código de negócio. No momento que você precisar trocar o acesso aos dados, mudar a tecnologia, alterar o framework, alterar, por exemplo, o padrão que você está usando, né? Data Mapper, Active Record e tal, você vai ter uma dificuldade muito grande porque há um entrelaçamento muito grande entre negócio e infra. Então, nesse caso, o ideal, né, existem padrões para isso, né? O DAO, por exemplo, é um padrão de acesso a dados. Você tem um repository, né, que também é um padrão de acesso a dados. A ideia é você fazer o seguinte, ó. Existem duas evoluções nessa questão, né? Um é você criar uma classe e aí você colocar todos os códigos de negócio aqui, você cria aqui uma outra classe, uma outra função, outro arquivo, outro módulo, tanto faz, né, o nome, e você coloca todo o código de infra aqui e você faz a sua classe de negócio, tem uma dependência direta com essa classe, chamando, por exemplo, o código para inserir no banco de dados e tal. Essa é uma estrutura que ainda assim o seu negócio ele tem que fazer uma chamada explícita a esse código. Já é uma situação bem melhor do que essa, porque que há uma mistura muito grande de infra com negócio, tá? Que já é uma mistura bem menor, mas você ainda tem que fazer uma chamada. Uma outra estratégia é você colocar aqui no seu negócio, você tem todo o código aqui de negócio e você tem aqui a classe que implementa o acesso à parte de infra e você faz essa classe de infra, certo? Essa classe vai se registrar, vou colocar aqui de azul, ela vai se registrar aqui, por exemplo, no negócio. O negócio não tem nem conhecimento que essa classe existe, porque você cria como se fosse um adapter, ou você cria um padrão observer para que você consiga eventualmente fazer essa ligação entre os dois. Então você pode até criar
por exemplo, aqui uma classe intermediária, um adaptadorzinho, que essa classe vai conhecer tanto essa de negócio, como vai conhecer essa classe de infra, de tal forma que a sua classe aqui de negócio, ela não tem a menor ideia que existe essa classe de infra. Ele sabe que em algum momento você precisa disparar isso, salvar os dados, enviar um e-mail, fazer qualquer tipo, enviar um SMS, por exemplo, que são serviços de infraestrutura, mas você deixa o seu negócio, né, o business da sua aplicação, o mais separado possível, tá? Então, uma das primeiras coisas que você vai pensar em termos de organização é como é que eu vou organizar o acesso aos dados, porque boa parte das aplicações você tem que acessar os dados. Então, uma das perguntas que vai surgir logo de cara é que tipo de padrão você vai usar para acessar os bancos de dados e tal. Às vezes, quando você escolhe um framework, esse framework já traz para você, por exemplo, vou usar o Ruby on Rails, né? Vou usar o Ruby on Rails. Então, nesse caso, você já escolheu qual é o tipo de persistência que você vai fazer, porque ele usa esse tipo de persistência aqui, tá? Então, vai depender muito das escolhas que você faz, do tipo de linguagem que você vai usar. Por exemplo, no caso do Java, já é mais comum você usar um data mapper. Então, eventualmente, você vai ter que lidar com esse tipo de escolha. Às vezes, você vai ter flexibilidade, às vezes não. Vai depender do framework, tá? Mas essa máxima de você separar, né, como organização, você vai misturar, por exemplo, as roupas de sair e as roupas de ficar em casa, colocar alternado, né? Vou colocar uma roupa de sair e uma roupa de ficar em casa. Uma roupa de sair e uma roupa de ficar em casa. Vai facilitar a sua vida? Não. Você vai separar por preocupações, né? Que a gente chama do inglês de concerns, eu acho. Certo? Que são as preocupações. Então, eu tenho uma preocupação de lidar com o banco de dados, eu coloco isso separado para ter o mínimo de acoplamento entre o meu negócio e a parte de acesso a dados, tá? Léo, como é que eu vou chamar as nomenclaturas? As nomenclaturas você pode chamar da forma que você quiser, existem padrões, né, que o pessoal usa. Então, às vezes você usa como DAO, às vezes você usa repository. Então, eu posso chamar, eu tenho que interagir com os dados de produto. Aí você pode chamar produto repository. Você pode chamar produto DAO, que é Data Access Object. Lá dentro você coloca todo o código relacionado, responsável por acessar produto, por pegar os produtos inativos, tudo aquilo que for realmente necessário para interagir com dados em produtos. Não necessariamente você precisa ter apenas um único módulo, uma única classe, um único arquivo para ter todos os acessos relacionados a um determinado tipo, mas você pode ir organizando de acordo com o grau de importância. Quanto mais importante for uma coisa dentro do seu sistema, para o seu negócio, mais destaque você tem que dar para essa coisa dentro do seu sistema. Por exemplo, vamos supor que você tem um sistema de vendas e a venda é a coisa mais importante do seu negócio. Então, você tem que tratar essa venda como algo de destaque dentro da sua aplicação. Você tem que colocar ela dentro de um módulo à parte só para venda, por exemplo. Tá? Você tem que colocar um arquivo só para definir o fluxo que vai fazer uma venda acontecer. Então, quando você tem um aspecto extremamente importante dentro do negócio, vale muito a pena você destacar isso de alguma forma, colocando, por exemplo, algo dedicado para aquilo, seja um módulo dedicado, seja um arquivo dedicado, seja uma classe dedicada para fazer aquela coisa, tá? Uma outra questão importante é quando você vai trabalhar, por exemplo, com aplicações web. Você organiza as aplicações web, via de regra, você tem aqui o que seria o front e você tem aqui o que seria o back-end, tá? E aí, obviamente, o back-end é o que vai ser responsável por acessar os seus dados. E aí o front-end vai fazer, provavelmente, requisição e resposta, usando HTTP, e ele vai usar algum tipo de padrão, seja REST, tá? Ou seja GraphQL, tá? Mas, via de regra, você vai ter aqui algum tipo de comunicação usando HTTP. Basicamente, essas são as duas principais opções de mercado. Você tem outras opções, né? Protocolos binários e tal, né? Você tem também o próprio SOAP, né? Que também é requisição e resposta HTTP. Mas, via de regra, hoje em dia você usa normalmente para comunicar REST ou GraphQL, ou mesmo os dois, tá? O GraphQL na frente de uma API REST, ou você tem uma API REST junto com o GraphQL e tal. Então, vamos lá. Pensando um pouquinho como é que a gente pode organizar, para finalizar a aula aqui, para não ficar a organização de tudo que existe, né? Como é que a gente pode organizar uma aplicação front-end e uma aplicação back-end?
Isso vai depender, por exemplo, se você que tipo de framework ou que tipo de solução front-end você vai organizar. Claro que existem aplicações que são aplicações que o front-end está no lado do servidor. Então, o front, né, o front juntamente com o back, eles estão dentro da mesma aplicação, que é o caso do PHP, é o caso, por exemplo, se você desenvolver uma aplicação web com Python, é o caso se você desenvolver uma aplicação server-side com Java, né, JSF, PHP, Python. Então, você vai acabar tendo o front e o back juntos dentro de uma mesma aplicação. Você faz aqui uma requisição, um código do lado do servidor, por exemplo, PHP, vai ser responsável por gerar dinamicamente um conteúdo e jogar isso para o browser. Mas de forma mais moderna, inclusive eu vou apagar essa parte aqui, ó. De forma mais moderna, você acaba tendo uma aplicação front-end, por exemplo, muito provavelmente usando React, Angular, Vue, e você tem uma aplicação back-end. Então vamos lá, com relação à aplicação front-end, é muito comum eu organizar, por exemplo, já que é um framework baseado em componentes, então o que você vai ter dentro de uma aplicação front-end em termos de organização já forçada pelos frameworks, é você ter uma árvore de componentes. Você tem aqui um componente app, que você tem um componente chamado header, tá? Vou colocar aqui só head. Vai ter um componente chamado content, de conteúdo. Vai ter um componente chamado footer, tá? Então, você vai organizando a sua aplicação em componentes. Aí você vai ter aqui o título do seu conteúdo, você vai ter aqui como se fosse o corpo, né? O body do seu conteúdo, que aqui vai ter, por exemplo, as telas sendo substituídas e tal. Então, você tem uma grande árvore de componentes. Isso vai depender muito do tamanho da sua aplicação e, eventualmente, essas organizações não são definitivas. Você vai organizando de uma forma, chega lá na frente, o time percebe, pô, a organização não está muito boa, né? Ou vocês colocaram as camisas lá em cima do guarda-roupa e a gente usa muito a camisa e fica ruim de acessar. Vamos colocar aqui para baixo, vamos fazer aqui uma refatoração na nossa organização. Então, uma das coisas que você pode fazer é pensar na sua aplicação como uma coisa inteira. Por exemplo, eu vou criar uma pasta, aqui uma pasta chamada Views, que vai ter todas as minhas telas. Tudo aquilo que for uma tela, que representar uma tela inteira, eu vou colocar dentro de Views. Vou criar aqui uma outra pasta chamada Componentes. Então, aqui eu vou colocar os componentes individuais que eu vou reusar dentro de outros componentes e que eu vou usar, em último caso, nas minhas views. Então, aqui seriam as minhas views e aqui seriam os meus componentes. Vamos supor, na verdade, não, né? Existe sim a necessidade de você ter código de negócio dentro do seu front-end, até porque hoje em dia o front-end ele é muito mais rico do que era no passado. Até porque o front-end hoje ele é rico, você tem regras dentro do front-end. Então, se você conseguir separar as regras, né, aquilo que é negócio também do seu framework, também das suas views, dos seus componentes, é legal você ter aqui uma parte que seria o core ou business da sua aplicação. E aqui dentro você coloca, eventualmente, validações que você quer aplicar na sua interface gráfica. Você vai colocar, por exemplo, algumas regras. Se uma determinada situação acontecer, você coloca true ou false e você pode usar isso para habilitar ou desabilitar um botão. Então, você tem como fazer, como também separar, digamos assim, na sua aplicação, o núcleo, tá? Essa é uma forma de organizar. Aqui você está imaginando a aplicação como um todo. Você também pode organizar a sua aplicação como se fosse módulos. Então, vamos supor que você tem uma aplicação bem grande e você tem o módulo do RH. Aí você cria aqui uma pasta chamada RH. Dentro do RH, você vai ter aqui uma pasta com as suas views. Você vai ter uma pasta com os componentes especificamente do RH. Você vai ter aqui os comps, certo? Você pode ter uma pasta com relação às regras específicas desse módulo. Aí você coloca aqui um core e tal. Então, você pode ir criando módulos na sua aplicação. Aí você tem um módulo de RH, você tem um módulo de venda, tá? E quanto mais você usar nomes que representam parte do seu negócio, muito melhor será para você desenvolver. Então, você pode ir colocando essas pastas, né, que representam partes do negócio e, eventualmente, você ir colocando dentro como se fossem pequenos módulos, ou seja, pequenas aplicações. E, obviamente, há uma relação entre esses módulos. Eventualmente, o módulo do RH vai precisar
pegar, por exemplo, alguma coisa do módulo de vendas, né? Você quer saber se um determinado vendedor, não sei, mas você pode ter situações que o módulo precisa conversar com o outro, tá? Então, do ponto de vista do front-end, como você normalmente numa aplicação React e tal, você tem uma grande árvore de componentes, né? Você pode organizar suas pastas tanto como se fosse uma coisa só, né? Todas as views numa pasta, todos os componentes, e aí você pode também ter subpastas. Dentro de views você pode colocar, por exemplo, as views de autenticação, você pode colocar as views do RH, você pode colocar os componentes do RH e tal aqui, quebrar, tá? Mas é mais interessante talvez você organizar dessa forma, ou seja, por módulo, porque há uma dependência muito forte entre os componentes, entre os códigos que fazem parte de um mesmo módulo. O fato de eles estarem mais juntos no mundo real, no negócio, também isso acaba refletindo no software. Então, você ter os componentes de um mesmo módulo juntos, as telas de um mesmo módulo juntas, a regra de negócio de um mesmo módulo juntas, isso faz com que você consiga ter uma comunicação muito mais forte aqui dentro, e a comunicação desse módulo com outro módulo acaba sendo menor, exatamente porque você conseguiu modularizar mais a sua aplicação, tá? E tem outras coisas, né? Aqui, por exemplo, você pode ter controladores, você pode ter, por exemplo, models, né? Modelos e tal, que vai representar os tipos na sua aplicação, né? Tipo produto, tipo venda, tipo funcionário e tal, tá? Então, olhando aqui um pouquinho para o back-end, né? Voltando aqui para o back-end para a gente finalizar um pouco dessa aula meio maluca, né? Soltando várias coisas, por quê? O que é que acontece? A questão de organização é algo que se aprende com muito tempo, demora para você entender como organizar uma aplicação. Então, dizer como é que vai ser a estrutura de pastas do seu projeto é a mesma coisa que se eu passar isso para 10 pessoas diferentes, você vai ter 10 estruturas de pastas completamente diferentes. Se eu passar um problema, se não for um problema muito olá mundo, né? Tipo assim, é um problema para você fazer a média das notas dos alunos. Aí, nesse caso, como é um problema muito pequeno, a chance de vários programadores resolverem da mesma forma é muito grande. Mas se eu der um problema um pouco maior, ou seja, que não é um problema que tem uma solução muito direta, você vai ver que se 10 programadores fizerem, vão ter 10 organizações diferentes. Então, não tenha medo de você definir sua própria organização, você entender que eu prefiro mais nesse modelo do que no outro modelo. Tá? E aí você vai organizando, você vai vendo outros programadores, você vai recebendo feedback do seu trabalho e a partir daí você vai amadurecendo, digamos assim, a sua forma de pensar em aplicação. Mas pensando no back-end, um dos aspectos importantes é a parte, os códigos relacionados à infra, né? Por exemplo, a parte de banco de dados, a parte, por exemplo, de e-mail, certo? Você vai querer tornar esses códigos separados. Você tem uma parte aqui relacionada ao seu model, ao modelo, e aqui há diferentes estratégias e diferentes percepções de como você pode estabelecer o modelo da sua aplicação. Quando eu digo modelo, vamos pensar aqui, por exemplo, numa escola, numa universidade. Você tem, dentro do modelo, você vai ter o professor, você vai ter, sei lá, provavelmente um modelo que representa uma sala de aula, você vai ter um outro modelo que vai representar uma disciplina. Um professor tem uma relação com a disciplina, que tem relação com a sala de aula, que tem relação com o aluno. Então, você vai definir uma série de entidades ou classes de modelo que vai modelar a sua aplicação. Uma questão importante, né? Você tem, por exemplo, que aqui cabe um outro vídeo, você tem um tipo de abordagem de modelo mais anêmica e você tem modelo que eles chamam de modelo rico, né? Qual é a diferença de um para o outro? Basicamente, a abordagem mais anêmica é aquela que você tem, por exemplo, que é bem comum em Java, né? Você tem uma classe com vários atributos privados e você tem vários métodos getters and setters. Basicamente, você tem um monte de método getSet lá, tá? E para acessar os atributos privados, e essa classe não faz nada mais do que simplesmente prover esses dados aqui que são privados. Essa seria uma estratégia mais anêmica. Um modelo mais rico, o que é que ele diz? Você vai colocar dentro do objeto, além dos atributos, você vai colocar uma série de comportamentos que também dizem respeito às regras da sua aplicação. Então, você vai ter métodos que vão implementar, aqui são métodos, né? Aqui também é um método que vai implementar uma regra que vai agir em cima desses dados, tá? Então, regras
que vão trabalhar em cima desses dados. Ou seja, você tem uma classe muito mais rica. Você tem uma classe que ela tem um alinhamento maior com a questão da orientação a objeto, já que o objeto é uma cápsula que tem atributos e comportamentos. E esses comportamentos têm que agir em cima desses atributos que representam. E esses comportamentos vão operar, vão fazer processamentos em cima dos atributos que pertencem àquele objeto. Aqui vale a pena fazer um vídeo só sobre essa questão do modelo anêmico versus o modelo rico. A minha caneta parou de funcionar, acabou a bateria, eu acho que é um sinal de que a aula tem que terminar, certo? Mas além de infra, de modelo, você eventualmente vai querer definir, por exemplo, uma parte de códigos utilitários que você vai usar em vários locais, por exemplo, alguns métodos de validação. Eu quero validar se está nulo, se está diferente de nulo, se esse número está dentro de um intervalo, se não tiver, joga um erro. Tem a questão também de tratamento de erro. Então, é muita coisa que envolve a organização de uma aplicação, mas algumas coisas se sobressaem muito, como, por exemplo, a parte de acesso a dados, a parte das lógicas da sua aplicação, do negócio em si, tá? Eu vou ver se eu gravo um outro vídeo falando sobre modelo anêmico versus o modelo rico, mostrando um pouquinho a diferença, inclusive mostrando como seria a implementação de um modelo rico, o que acho que vai acrescentar muito nesse conceito, né? Nesse conhecimento relacionado orientação a objeto. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Acho que é um vídeo um tanto quanto maluco, porque é um tema muito difícil de se colocar dentro de um vídeo muito pequeno. São muitas coisas que foram jogadas aqui, nada foi muito aprofundado, mas dá para você mais ou menos uma ideia daquilo que é importante você definir. Como eu vou organizar as pastas da minha aplicação? Experimenta, né? Você vai experimentando. Eu vou colocar nomes em inglês, vou colocar nomes em português, eu vou separar a parte de infra em várias pastas diferentes, eu vou colocar tudo no mesmo local. Começa a experimentar. Eu acho que o processo de experimentar e de criar aplicações reais é o que vai te fazer entender como organizar as coisas na prática. Você não vai primeiro aprender a organizar para depois aprender a construir a aplicação. Esse não é o fluxo, né? Primeiro você constrói aplicações, você erra, e aí com o tempo você vai aprendendo como organizar as aplicações de acordo com a sua experiência, certo? Não adianta eu passar aqui, digamos assim, 4 horas explicando como você deve organizar um guarda-roupa, se você nunca experimentou como organizar um guarda-roupa. Vai lá, organize e vê o resultado. Aí você organizou, viu, rapaz, ficou melhor, mas não tá do jeito que eu quero. Aí você vai lá, desfaz alguma coisa, muda, agora ficou do jeito que eu quero, porque eu coloquei isso aqui, porque faz mais sentido estar aqui, porque quando eu acordo é a primeira coisa que eu vejo, é a primeira coisa que eu vou precisar. Então, é o tipo de coisa que precisa de muita experimentação. Uma vez que você experimenta, percebe os problemas e vai reorganizando. Claro que um guarda-roupa é muito mais fácil de organizar do que uma aplicação. Você vai demorar muito mais tempo para você pegar o jeito, mas você só vai conseguir pegar o jeito tentando. E errando, e tentando, e errando, e melhorando, e aí sim você vai conseguir organizar a sua aplicação, tá? Não é que você vai aprender a organizar uma aplicação antes para depois você desenvolver. Não, você desenvolve sem saber organizar direito e depois você vai aprender a organizar de acordo com as experiências. Aqui nesse vídeo eu joguei só algumas loucuras para tentar falar um pouco daquilo que eu considero como sendo importante. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Tomara que não tenha trazido mais confusão para vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Coder e até lá!